Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje vamos fazer o nosso quadro Analisando, em que vocês nos mandam histórias através do nosso Instagram, que é @podcastpsicologiasincera, ou através do nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, de qualquer situação que vocês queiram nos contar. Pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre ansiedade, pode ser sobre família, pode ser sobre trabalho, sobre amizade, o que vocês quiserem, que vocês tiverem com alguma dificuldade ou alguma questão. E eu, Ana Tereza, a gente pega essa história, a gente lê, analisa, a gente coloca nossos pontos, a gente coloca nossas visões, né? Faz colocações em relação a alguma coisa que talvez vocês que mandaram a história não estão percebendo, né? Se liga, fica ligada, hein? A intenção é sempre ajudar, sempre a gente trazer realmente essa visão e a gente poder ajudar vocês da forma que a gente puder aqui no podcast. E, gente, é muito importante vocês saberem que essas histórias são anônimas. A gente não expõe o nome de ninguém. Se tem nome, idade ou qualquer coisa que possa comprometer, né, a identidade da pessoa ou que possa expor, a gente muda. O foco não é machucar ninguém, não é expor ninguém, é realmente ajudar. E o que a gente faz, né? A gente geralmente junta histórias similares com temas parecidos para nortear o episódio, para também não ficar uma coisa muito aleatória. E, bom, o tema de hoje é como lidar com pessoas tóxicas. A gente tem recebido muitas histórias de muitos temas diferentes, né? E como eu falei, a gente tenta juntar. E tivemos 2 histórias de 2 ouvintes diferentes. E não só de qualquer pessoa tóxica nas nossas vidas, mas no contexto da família. A gente já falou sobre isso em outros episódios. A gente tem mais de 60 episódios aí do podcast pra vocês ouvirem. E tem muito sobre família. E a gente gosta muito de fazer esses episódios aqui pra desmistificar o papel da família, pra gente ver que tem, sim, pessoas tóxicas nas nossas famílias, seja pai, mãe, irmão, irmã. E como que a gente consegue lidar com isso, né? Então, bom, a gente vai ler aqui essas 2 histórias pra vocês, a gente vai dar nossas visões e a gente espera poder ajudar vocês. Começando pela primeira história, Ana Tereza, dá seu alô aí e já lança a braba pra gente. E aí, gente, tudo bem? Vou ler aqui a primeira história desse episódio, ó. Eu acho que, pra quem gosta de temas de família, o episódio de hoje vai estar fervendo. Bora, Bill! Oi, meninas, tenho 37 anos, sou casada, estou no meu 2º casamento e tenho um filho do 1º casamento. Nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. Quando era adolescente, sofri todos os tipos de abuso psicológico que se pode imaginar, principalmente os relacionados ao meu corpo e ao meu peso. Quando precisava comprar roupa, por exemplo, era um martírio, pois minha mãe nunca comprava as roupas que eu gostava, só aquelas que ela queria que eu usasse, e pior, calça jeans, por exemplo, ela sempre comprava um número menor do que eu usava e me obrigava a fazer as dietas para caber de todo jeito. Sempre me criticava por tudo, nunca pude escolher nem as minhas amizades. Fulano não está à sua altura. Enfim, ela sempre se metia em todos os assuntos da minha vida e nunca pude ter o direito de escolher nada. Quando fiz 20 anos, estava namorando um rapaz que ela olhou uma foto dele e disse que não servia pra mim. Nem sequer quis conhecê-lo primeiro para julgar. Depois de um tempo, fiquei grávida e quisemos nos casar. Ela tanto fez que conseguiu nos separar. Hoje sei que ela é uma pessoa extremamente tóxica, quero distância, mas ela não deixa de ser minha mãe, né? Eu moro em outro país, outro continente, literalmente. Estamos de lados opostos do globo, moro no Japão há 10 anos e não sinto a mínima vontade de visitá-la, mas ela sempre me cobra visitas. Hoje sou dona da minha vida, dos meus caminhos, mas ela sempre continua me criticando. É errado eu não querer contato com ela? Eu me sinto mal por não querer nem olhar na cara dela. E como explicar isso pra ela? As pessoas vão me achar horrível por isso, já que ela sempre se faz de vítima e eu sempre fui a filha rebelde, a errada da história. Nossa, a gente tem muita coisa pra falar dessa história, muito, né, Ana Tereza? Assim. Até dá uns toques, assim, de uma suspeita que me levantou ouvindo essa história. Exatamente. E assim, acho que, primeiro de tudo, eu vou direto pro ponto que você levantou e pra sua pergunta, né? É errado eu não querer ter contato com ela. E, querido ouvinte, só você vai saber disso, assim, porque eu não acho que cabe a mim, nem a Ana Tereza, nem a ninguém, na verdade,
verdade, te falar com uma super assertividade, certo e errado. Até porque a gente tende a dividir também as coisas, né? Óbvio que não dá pra relativizar tudo. Tem coisas que são, de fato, erradas, tem coisas que são certas. Mas a minha visão é que a maior parte das coisas, principalmente quando envolve relação, relacionamento, emoção, subjetividade, não é ou uma coisa ou outra. Pode ser duas coisas, né? Então, eu tô querendo dizer que não necessariamente é certo, não necessariamente é errado. Acho que, primeiro de tudo, é você entender o que você quer sem levar tanto em consideração, a opinião dela, que aí já vou chegar nesse ponto, e 2, também, a opinião das outras pessoas. Porque você falou, as pessoas vão me achar horrível por isso. Não acho que cabe às pessoas, seja lá quem são essas pessoas, né? Geralmente, quando uma pessoa vem com esse termo genérico, as pessoas vão achar isso. a gente tende a perguntar quem são essas pessoas, né? Porque é importante também a gente dar nome aos bois. Então, quem são essas pessoas que você tá tão preocupada da opinião, só que ao mesmo tempo, nem se essas pessoas vão te achar horrível por não querer visitar a sua mãe, nem se essas pessoas acharem você maravilhosa se você decidir visitar a sua mãe, não cabe a elas. Com todo respeito. Não cabe a elas julgar, não cabe a elas opinar. É a sua vida. E aí, o que eu e a Ana Teresa podemos fazer, e a gente vai fazer um pouco a partir do que você compartilhou da história, é a gente trazer pontos que a gente percebeu em relação à sua mãe, em relação à sua relação com ela. Pontos que você mostrou que tem muitos negativos no sentido de que te trazem dor, que não são saudáveis para uma relação com qualquer pessoa, mas isso não quer dizer que é errado ou não você querer ter contato com ela, só para deixar isso muito claro. Acho que é muito importante a gente pontuar, né, antes de eu, né, também responder suas perguntas, é que me levantou a suspeita que sua mãe tem traços narcisistas. Assim, não sei se ela fecha um diagnóstico, se ela tem um diagnóstico, eu realmente não sei, a história não fala mais sobre isso. E por que me faz suspeitar que ela tem traços narcisistas? Nada nunca tá bom pra ela. Ela sempre tem uma posição acima das pessoas, ela tem uma posição arrogante diante das pessoas. E ela também obriga as pessoas a entrarem nesse padrão aí de perfeição dela, né? Fulano não está à sua altura, né? Foi o exemplo que você trouxe. Ela não tem limites muito bem definidos nas relações dela, portanto, o que você falou, né? Que ela acabou fazendo seu primeiro casamento dar errado, porque ela ficava se metendo no meio. Então, assim, ela não tem esses limites muito bem estabelecidos. E você fala, né? E eu acho que isso pra mim é o que mais me bateu. Você não sente vontade nenhuma de se relacionar com ela. E mesmo morando há 10 anos longe dela, ela não te faz falta. E eu acho que como a gente se sente perto de uma pessoa, conta muito, gente. E isso pra mim, assim, são altos sinais, assim, de alerta. Porque se ela é uma pessoa, assim, que você não faz questão de estar perto com ela, isso também é muito comum em pessoas, assim, que têm traços mais narcisistas, assim, você não ter vontade de estar com a pessoa. Talvez você queira estar com a pessoa por assim, dar satisfação pra sociedade que eu estou com a minha mãe, mas não necessariamente a pessoa que ela é, você quer estar. Exatamente. E aí é por isso que é muito, muito, muito importante você entender esse contexto, né? Você entender o que você sente, você entender a sua vontade e de onde tá vindo. Em relação ao que a Ana Teresa falou, de nada nunca tá bom pra ela, né? Pra sua mãe, eu achei muito curioso, porque eu achei muito ambivalente, assim, porque me parece que em alguns sinais, pelo menos do que você contou, né? Por exemplo, fulano não está à sua altura. Ela olhou a foto, né, do seu namorado e falou que ele não servia pra você. E me parece, assim, quando você fala isso, que ela tá te colocando também num lugar de muito, assim, de muito valor. Só que ao mesmo tempo, quando ela compra uma calça de um número menor e te obriga a fazer dietas pra caber de todo jeito, ela também te passa outra mensagem de que você não é boa o suficiente pra essa calça, né? Assim, que você tem que se adequar a isso. Então, é muito interessante, porque, não sei, eu fiquei com um sentimento meio ambivalente, assim, sabe? Que você é, às vezes, muito boa, mas também, às vezes, você é muito ruim. E é muito angustiante viver nessa ambivalência, né? Principalmente quando ela coloca tão forte esse valor dela, do que ela acredita que é certo, do que ela acredita que é bonito, do que você tem que ser. Porque, na verdade, você não tem nenhum sinal claro se você é muito boa ou se você é muito ruim. Você só tem um sinal de que você tem que ser desse jeito que ela quer que você seja, né? E você nem sabe direito o que é isso. Então, assim, só pontuando isso, que me parece muito ambivalente e que eu sinto muito também que você passe por isso, porque viver sobre as expectativas muito altas, ou qualquer expectativa dos outros, né, sejam elas positivas ou negativas, é muito difícil a gente se desgrudar da expectativa que os nossos pais colocam na gente. E no seu caso ainda, que é muito ambivalente,
ambivalente, muito confuso. Você não sabe se você é boa o suficiente ou se você é ruim o suficiente. Você é boa ou ruim, né? Porque nesses dois lugares deve ser muito angustiante. Eu sinto que essa mãe quer sempre estar num lugar onde ela pode menosprezar e diminuir a outra pessoa. Então, quando é favorável pra ela ressaltar a filha e menosprezar o namorado, ela faz. Mas quando é favorável pra ela, né, menosprezar a filha, pra ela estar num lugar mais de superioridade, ela também faz. E isso é um dos problemas, né, da gente lidar com pessoas que têm traços de personalidade mais narcisistas. E eu entendo, ouvinte, você não querer ter contato com a sua mãe. Eu acho que, assim, você me descrevendo tudo que você tá descrevendo, assim, bem por alto, que eu acredito que tenha muito mais coisas, se seja só a ponta do iceberg. Eu também, Ana Tereza, também acho que não ficaria muito empolgada pra ver sua mãe. E você falou, né, que você mora há 10 anos em outro continente. Eu fico pensando que você precisou se mudar pra outro continente pra você conseguir colocar limite nela. Exatamente. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. E isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito, muito, muito comum. E eu só vou colocar aqui que isso não é nada que eu li em pesquisa, mas eu vejo muito isso na clínica a partir do relato de colegas que atendem, ou quando eu atendo, ou enfim, na minha vida pessoal. Então, só pra deixar claro de onde que eu tô tirando essa informação, é de observação mesmo em relação às experiências de psicólogos que atendem, né? Mas o que eu observo é que num contexto em que as pessoas têm talvez uma dificuldade de, com pouca distância física, então assim, uma pessoa que convive muito com outra e que tem a dificuldade de colocar esse limite muito claro, né? Esse limite emocionalmente falando ali na relação. Nossa, o quanto que eu já vi pessoas que se mudaram pra longe, né? Assim, é como se a distância física representasse esse limite emocional que é preciso ser colocado na relação, né? Então, isso mostra, no seu caso, que, como a Ana Tereza falou, você realmente precisou ir pro outro lado, pro lado oposto do globo, pra ter esse distanciamento emocional até, né? Porque me parecia que até então era muita carga emocional dela em você. E assim, gente, quando a gente tá lidando com essa carga tão forte de relacionamentos tóxicos na nossa vida, principalmente com os nossos pais, isso geralmente impacta e afeta muito o andamento das nossas vidas, assim, porque é muita energia que a gente gasta nessa relação tumultuosa. E você perguntou, né, como é que você explica pra ela que você não quer estar com ela, né? Ou até explicar pra ela, olha, eu me mudei pra longe pra botar limite em você, sabe? Você ainda não entendeu o recado? E de fato não, ela não entendeu e ela não vai entender. Eu acho que isso que é importante você ter em mente. Ela é uma pessoa que ela vai tentar sempre estar ultrapassando o seu limite e sendo até invasiva. Eu acho que a palavra legal pra gente entender pessoas que ultrapassam o limite é invasão mesmo. Porque é a maneira que ela se relaciona com as pessoas. E eu colocaria minha mão no fogo pra falar que ela não faz isso só com você, mas com todo mundo na vida dela. No sentido dela não respeitar os limites, dela ser invasiva, das pessoas também se sentirem sufocadas por ela, acredito que não seja só você. Então eu acho que isso, né, dela entender ou não o que você tá fazendo, acho que vai um pouco além do que você pode fazer, porque eu acho que diz a respeito sobre uma questão psicológica dela, de como ela lida com as pessoas, de como ela se relaciona com as pessoas, e eu não acho que você tem muito o que fazer diante disso. Eu acho que se ela se entender com ela mesma, sei lá, procurar terapia, né, que é o ideal nesses casos, talvez ela começasse um processo de se tornar consciente desse padrão de comportamento dela. Mas não me parece que ela vai tornar. Então, eu acho que também parte um pouco de você de abrir mão, talvez sua mãe te compreender, da sua mãe te entender, da sua mãe te respeitar, porque eu não sei até que ponto, dado, né, o estado psicológico que ela tem, o quanto ela vai conseguir te dar isso e fazer isso. Exatamente. Perfeitamente colocado, assim, o último ponto que eu ia fazer em relação à sua história, ouvinte, era exatamente esse. E acho que um dos pontos cruciais, mas talvez um dos mais difíceis de um processo de terapia, ou enfim, um processo de amadurecimento, de desenvolvimento emocional. E justamente nesse ponto, quando a gente tem alguma questão muito difícil com os nossos pais, de serem muito críticos ou de não nos aceitarem, de imporem seus valores a gente, enfim, isso tudo, tem a parte da gente querer muito que eles nos aceitem, né? Então, assim, eles vão precisar em algum momento aceitar nós, eu tô falando, generalizando assim, mas você, no caso, né, talvez não seja a essa altura perfeita que ela, de alguma forma, desenvolveu, né, essa visão de que você teria que ser dessa forma. Então, em algum momento, ela vai precisar aceitar isso, mas isso também cabe ao processo dela, e parte do processo é a gente aceitar também que talvez nossos pais não vão chegar nessa consciência de si, né, enfim, e nessa noção, talvez, do dano que eles fazem, do quanto que, às vezes, é um comportamento que eles nem têm noção do quão prejudicial é de fato prejudicial. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? É importante que um lado não dependa do outro pra acontecer, assim. Eu acho que é fácil falar, geralmente requer uma boa terapia pra gente chegar nesse ponto, mas o quanto antes você conseguir se libertar justamente do que você falou, de como explicar isso pra ela. Às vezes você não vai conseguir explicar isso pra ela. Então, às vezes é se libertar da necessidade dela entender
o seu lado, ela entender o quão danoso é pra você, essa forma como ela é pra você, né? Mas aceitar e ir seguindo com a sua vida mesmo, assim. Se é isso que você quer, né? Se você não quer ter contato com ela, é aceitar que às vezes você não vai conseguir explicar isso pra ela ao ponto dela entender. E eu acho que, pra finalizar do meu lado, você perguntou, né? É errado ou não querer ter contato com... Não ter contato com ela, né? No caso. Eu gosto de falar um pouco mais explícito, assim, que tem muitos pacientes que chegam pra mim, assim, muito, muito culpados, assim. A culpa muito em evidência. E não tem nada de errado se você não quer falar com ela. E não tem nada de errado se você quiser falar com ela, mesmo sabendo que ela é tóxica. Eu acho que os dois lados funcionam. Mas eu acho que você tem que cuidar da sua saúde mental. E, assim, a sua saúde emocional é sua responsabilidade. Porque muitas vezes me vem muito uma imagem, assim, de um pessoal, você tem que perdoar sua mãe. É sua mãe, né? Então a sua mãe, ela tem passe livre pra fazer o que ela quiser. E não, gente. Os nossos pais não têm passe livre pra fazer o que eles estão afim. Então, eu acho que é muito importante você ter isso em mente, né? Que, assim, a gente não é... Eu não quero falar dessa forma, né? A gente não pode ter um amor incondicional pelos nossos pais. Que a gente pode ter. Mas eu acho que a gente tem que ter um senso crítico desenvolvido. Até pra gente entender que relações a gente permite entrar na nossa vida ou não. E crescerem na nossa vida ou não. Porque a gente esquece que os nossos pais, a nossa família, né? Eles também são pessoas em primeiro lugar antes de serem nossos pais. E a gente tem que entender um pouco e tirar um pouco desse peso social também. Uma frase que eu gosto muito, que a gente fala na minha formação em Gestalt terapia, que é simples, gente, mas se a gente compreender mesmo essa frase, pra mim, vira muito a chave, que é que os pais são pessoas que tiveram filhos. São pessoas que tiveram filhos. Então, assim, podem ser pessoas tóxicas, podem ser pessoas abusivas, podem ser pessoas que erram muito, podem ser pessoas que ferem. E é bem o que a Ana Teresa falou, assim. Acho que não é nem um 8 nem 80, né? Foi um pouco do que eu tentei falar no início, de que, de um lado, tá tudo bem se mesmo a sua mãe tendo comportamentos muito tóxicos, se mesmo assim você quiser ter contato com ela porque você quer, se em algum momento isso for a sua vontade genuína, tá tudo bem também. Assim, até porque uma coisa importante de falar também é que tá tudo bem a gente mudar de ideia. Então, assim, talvez hoje não faça o menor sentido pra você ter ela na sua vida. Você ainda não sente essa vontade mesmo, como a Ana Teresa falou. E tudo bem. E se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tiver a vontade genuína, não por conta de uma pressão das pessoas ou da sociedade, mas de você checar com ela, de você ver como é que ela tá, tudo bem também, assim. É isso, né? Acho que não é nem você se sentir mal e se sentir culpada por não querer ter contato com ela, e também não se sentir mal e se sentir culpada por querer ter contato com ela, embora ela tenha sido muito tóxica pra você. Então, assim, existe um meio termo, e o meio termo quem vai dizer é você, e perfeitamente colocado pela Ana Teresa, o que você sente, se você sente vontade, como que você se sente quando você imagina falando com ela, como que você se sente quando você de fato tá perto dela, e isso tudo só vai ter como de fato você saber. Então, finalizamos essa aí. Bora, Ana Luísa, pra próxima história do episódio? Bora pra próxima história. Bora, filho do Bill! Oi, meninas! Acabei de descobrir o podcast de vocês e estou passando por uma situação super difícil em casa. Vou tentar resumir. Meu pai sempre foi controlador. Me lembro quando eu era pequena dele dizendo que minha mãe não precisava trabalhar porque ele preferia que ela ficasse conosco em casa e ele não admitia que outros homens entrassem na nossa casa quando ele não estivesse, mesmo que fosse o irmão da minha mãe. Sou a filha mais velha, tenho 22 anos e tenho um irmão de 16 anos. Em 2012, meu pai foi preso depois de uma longa história em relação a um ex-sócio dele. Ele agiu por impulso e até hoje joga em nós a culpa, dizendo que fez o que fez para nos proteger. Na época, ele nos mandou para outra cidade fugidos e alega que fez isso por medo de fazerem algo com a gente enquanto ele estava preso. Junto disso, nesse 1 ano que ficamos longe dele, eu tomei a posição de pai da minha família. Detalhe, eu tinha 14 anos. Minha mãe sempre foi imatura e só sabia chorar. No fim, ela arrumou um emprego e eu cuidava do meu irmão o dia todo. No ano seguinte, ele foi solto e voltamos para nossa cidade para ficar com ele. O retorno foi difícil, pois ele fazia drama o tempo todo alegando que não se sentia mais parte da família, e entre vários conflitos os anos foram passando e ele sempre fazia um tratamento de silêncio e chantagens com a gente. Alguns anos atrás, ele veio desabafar comigo, dizendo que tinha outra pessoa na vida dele há 7 anos. Sim, tudo começou quando estávamos fora e ele preso. Ele me contou todos os detalhes da outra mulher, até os mais sórdidos e íntimos. Depois disso, fiquei durante 6 meses sem saber o que fazer, com medo de contar para alguém, pois ele me chantageava, até um dia descobrir que ele levava meu irmão na época com 12 anos para casa dessa mulher, enquanto eu e minha mãe estávamos trabalhando em festas de bico. A partir disso, eu e meu irmão contamos tudo para minha mãe e de lá para cá a história
só piorou. Eu virei o centro da casa, meu pai desabafava comigo, minha mãe desabafava comigo, minha avó desabafava comigo e eu só absorvia todos os lados. Em todos esses anos, desenvolvi ansiedade e depressão e no ano retrasado tentei suicídio. Após esse período, eu procurei ajuda, consegui absorver bastante coisa e comecei a tentar impor limites. Meu namorado mora no Rio de Janeiro e esse ano eu me formo. Resolvi, para o bem da minha saúde mental, que é morar lá. E quando contei isso para os meus pais ano passado, o inferno começou. Meu pai faz chantagem comigo, oscilando entre fazer algo super legal para mim e quando eu digo não para qualquer coisa, por mais boba que seja, ele faz tratamento de silêncio de 7 a 10 dias. Ele fala mal do meu namorado, dizendo que ele não faz nada por mim e tentando me convencer que eu estou tomando a pior decisão da minha vida. Passei um mês na casa do meu namorado e desde que voltei, aproximadamente 15 dias, ele não fala direito comigo. Meu avô, por parte de mãe, acabou de falecer e meu pai não ajuda minha mãe. Minha avó, por parte de pai, só passa a mão na cabeça dele e diz que ele não é obrigado a nada. Enquanto meu pai deixou a minha mãe sozinha chorando a morte do pai dela. Enfim, eu me sinto culpada, pois amo muito minha mãe e não quero deixar ela sozinha. Sei que não é minha responsabilidade, mas eu já não sei como lidar de forma minimamente saudável com meu pai. Tenho medo dele, meu corpo treme quando ele passa perto de mim e eu não consigo mais conviver com ele. Ainda faltam 6 meses para minha formatura. No momento, eu não estou sabendo como aguentar isso tudo. Observação. Passei a terapia, pois não tenho condições de continuar no momento. Com a expectativa de mudança, preciso juntar dinheiro para não ficar às custas apenas do meu namorado lá e com as contas que meus pais jogam em cima de mim. Não sobra muito. Então temos muita coisa. Me sinto até pesada. Me sentindo até um aperto no peito ouvindo essa história. Caramba. E vai passando uma sensação, né, que, assim, pra onde eu vou fugir ouvindo essa história, né? Mas eu vou começar do começo falando dessa história pra não perder todos os pontos importantes. Até pra gente ir indo junto com os ouvintes, né, desenrolando o raciocínio que a gente vai pensar aqui, né? Então, estrelinhas pra você por já conseguir entender que seu pai é controlador e que ele tem um relacionamento abusivo, né? Ele se relaciona com você de forma abusiva. Eu já fico super feliz que você já consiga olhar pra isso e dar nome pra isso, porque muitas vezes a gente tem até um pouco de nome, né, de rotular essas coisas, mas eu acho que pra mim nomear certas coisas, certos comportamentos, certas relações é muito importante pra gente começar a processar o que é que tá acontecendo com a gente. Então, você fala que seu pai não só é controlador, mas também tem atitudes muito machistas, né? Nenhum homem pode entrar na casa dele sem o aval dele, né? Mesmo o irmão da sua mãe, né, o seu tio. Então, assim, já é uma coisa meio desproporcional, né? Porque a gente vê que não tem muito um raciocínio lógico por trás disso. É só o simples fato dele querer ter um controle de quem tá na casa. E aí você falou que ele foi preso, né? Aconteceu alguma coisa aí com o sócio dele e ele culpou vocês. Eu pensei, gente, que comportamento infantil, né? Porque, assim, ele não tá se responsabilizando pelo que ele fez. E aí, obviamente, por você ser mais nova e ser mais vulnerável, até psicologicamente, mais manipulável, acaba que fica muito mais fácil, né, de você comprar essa culpa. E eu, assim, fico muito triste de ver isso, porque é um homem completamente imaturo jogando a culpa na filha de 22 anos. Vocês conseguem ver o quão louco, assim, é essa linha de raciocínio? A primeira coisa que me chamou a atenção, lendo essa história, foi exatamente o que você falou de uma imaturidade emocional. E, assim, eu posso até ser um pouco rígida no que eu vou falar, mas eu não consigo enxergar maturidade emocional sem responsabilização. Gente, assim, a gente se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas cagadas que a gente faz, assim, é extremamente importante pra gente amadurecer e aprender a lidar com a vida, basicamente, né? Então, assim, ele agir por impulso e ele não se responsabilizar e jogar a culpa na família, como a Ana Teresa falou, também me parece muita imaturidade emocional. Tem outro ponto de maturidade que eu vou falar um pouco mais embaixo, assim, mas até o controle, gente, porque, assim, a gente sabe que controle é uma das formas, acho que mais comuns, talvez, das pessoas se defenderem, né? A gente vê muitas pessoas controladoras. Eu já fui muito controladora. A Ana Teresa também, né? Assim, ansiedade. Eu sou, pode falar. Sou controladora. A Teresa também é bastante controladora. A gente sabe que controle tem a ver com muitas coisas, tem a ver até com ansiedade, né? Assim, com previsibilidade, com segurança. Mas eu acho que até certo ponto também tem a ver com uma certa imaturidade emocional, dependendo do contexto. Porque, gente, a gente controla as coisas muitas vezes pra gente não lidar com a imprevisibilidade, né? Pra gente... E lidar com a imprevisibilidade requer também muita resiliência, muita maturidade emocional. Não é fácil, assim. Mas esse é só mais um dos pontos que eu vi que você descreveu dessa imaturidade. Só que eu acho que
que mais me chamou a atenção em relação a uma imaturidade emocional do seu pai, que eu também não sei o que ele viveu pra não ter desenvolvido essa maturidade, foi essa questão do tratamento de silêncio, de 7 a 10 dias, como você falou, né? Assim, gente, que inabilidade de lidar com as situações, né? Assim, muito, muito, muito forte, né? Então, até fazendo relação com o que eu tava falando do controle, assim, ele não sabe lidar com algum sentimento que ele sente quando ele vê você impondo limites, ou quando ele faz alguma cagada, ou quando você decide viver a sua vida por você, né? Fazer um movimento por você. Ele não sabe lidar. E a forma dele de lidar é fazendo o tratamento de silêncio. E eu consigo realmente imaginar uma criança, assim, sabe? De braços fechados, fazendo isso. Porque ele não sabe. E assim, gente, não é pra justificar a atitude dele, porque isso numa relação adulta é extremamente tóxico e abusivo. Mas eu fico pensando assim, realmente, nossa, ele não deve fazer a menor ideia do que fazer com o sentimento dele. E a única forma que ele sabe é fazer, por exemplo, um tratamento de silêncio, né? Ou é culpando os outros, ou é sendo excessivamente controlador, né? Por uma dificuldade de lidar com a forma como ele tá sentindo. E eu, assim, fico triste por você de ter que lidar com isso e por ele também, né? Um dado legal também, né, que ela trouxe é que quando o avô dela morreu, né, o pai da mãe, a mãe do pai simplesmente passou pano. Tipo, não é problema dele, deixa ele quieto. Então, assim, isso já dá uma dica também no sentido que ele é uma pessoa que cresceu sem limites. E limite, gente, é muito importante, porque limite, assim, eu não sei se vocês se sentem da mesma forma, mas quando uma pessoa diz não pra você e quando uma pessoa pensa de forma diferente, gera desconforto. E, gente, isso é muito positivo, tá? É um desconforto muito positivo. E assim que a gente aprende a viver em sociedade. Nem todo mundo vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, nem todo mundo vai concordar com a gente tem que saber conviver, a gente tem que saber se relacionar com um não, com um diferente. E quando me mostra, né, que essa mãe, numa situação do qual eu considero uma situação, assim, importante, uma situação de peso, né, o pai da sua esposa morreu nessa situação, né, que é uma situação difícil, é uma situação, eu acho que é meio unânime, né, que é uma situação que precisa de atenção, essa mãe vira e fala, não é problema dele, ele não precisa lidar com o desconforto dessa situação, quem tem que lidar sozinha com esse desconforto é a sua esposa. Gente, o quão egoísta e mesquinho isso também é. Exatamente, e mais uma vez imaturo, né, porque eu falei de um ponto crucial de maturidade emocional, que é a responsabilização, mas outro muito importante, que é isso que você falou, Ana Tereza, é aprender a lidar com o desconforto, né? E assim, fico pensando exatamente nisso, né? De muitos pais que, por exemplo, não dão limites aos filhos, né? Porque é super desconfortável. Assim, quer dizer, eu não sou mãe pra saber, né? Mas vendo o relato das pessoas e também convivendo com pessoas, enfim, na minha família, que tem filhos pequenos, e eu também dando limites, enfim, quando eu atendi crianças, ou em outras crianças, quando eu estagiei em escola, ou até na minha vida com outros adultos. Gente, é desconfortável dar limites. Só que faz parte, assim. Então, fugir do desconforto, em qualquer situação que seja, mas agora falando da situação dos limites, acaba atrasando o nosso processo de amadurecimento e amadurecimento emocional. Porque parte disso é sustentar que é desconfortável mesmo, assim. E aí, outro ponto que me veio dessa certa imaturidade, e talvez não só do seu pai, mas da sua mãe também, que eu vi de quando você trouxe, que você se tornou ali, basicamente, a psicóloga da sua família, né? Assim, virou, como você falou, o centro da casa. Eu me senti extremamente pesada quando eu li isso. O centro da casa. Não lembro mais ou menos quantos anos você tinha quando você falou isso, assim. Você falou que seu irmão tinha 12 anos e ele era mais novo. Então, talvez você tinha... Tô calculando. Gente, eu vou chutar 20, mas eu sou de humanas, então se eu errei feio... Mas, de qualquer jeito, você não era a pessoa para ser o centro da casa nesse momento. Você não era a pessoa que deveria, né, ser esse polo de todo mundo desabafar com você, né? Tem um motivo pelo qual os adultos são adultos, os pais são pais e os filhos são filhos, né? Outra frase muito simples, mas que acho muito importante é que, assim, um filho só consegue ser filho se ele tem um pai e um pai só consegue ser pai quando tem um filho. E, gente, quando eu falo pai, é uma palavra para generalizar. Pai, mãe, cuidador, né? Esse lugar do cuidador. Então, assim, filho só consegue desenvolver
desempenhar seu papel de filho tendo esse cuidador e vice-versa. O cuidador vai conseguir desempenhar esse papel tendo um filho. E me parece que nesse lugar você não tá no lugar de filha, nessa situação. Em que seu pai vai desabafar com você, sua mãe vai desabafar com você, sua avó vai desabafar com você. Você falou até um momento que você tava no lugar de pai, né? Acho que talvez até de mãe também, sabe, ouvinte? Acho que você tava no lugar de cuidadora num geral. E isso é uma carga muito, muito, muito pesada. E não me surpreende que você desenvolveu ansiedade, que você desenvolveu depressão, que você chegou a tentar suicídio, né? Porque é um lugar de muito peso, é um lugar de muita toxicidade emocional e de muita carga que você parece que sozinha teve que aguentar, né? Assim, até de talvez se sentir presa mesmo nesse lugar e nesse papel. E eu achei interessante, né, que você falou que procurou terapia, né? Fico muito feliz que você tenha passado por esses momentos difíceis, né, e tenha procurado terapia. Acho isso muito, assim, funcional, muito bom da sua parte. Eu entendo, né, por questão financeira você ter parado, né? Eu ia até dar a dica de muitas faculdades que têm graduação em psicologia, né, na faculdade, oferecem muitas vezes atendimento gratuito. Então, dá uma pesquisada na internet que algumas vezes você tem, se você tiver interesse em continuar a sua terapia, né, em continuar pelo menos acompanhada por algum profissional, dá uma olhada que existem sim ONGs e instituições que oferecem atendimento psicológico gratuito. E o que eu queria, né, pontuar, né, que eu acho que a Ana Luísa falou muito bem sobre essa questão de você estar em papéis invertidos, isso causa prejuízos, né, uma hora a conta chega em relação a isso, é que você ainda demonstra um pouco que você ainda tá com esses papéis um pouco invertidos. Eu sei que é muito difícil, né, a gente sair de um papel onde a nossa família tá colocando a gente não consegue sair. Mas você fala, né, que você fica preocupada com a sua mãe, né, da sua mãe ser muito imatura, da sua mãe ter um perfil um pouco mais depressivo, né, pelo que eu tô entendendo dessa história, de você não querer deixá-la sozinha. Mas uma coisa, né, que não sei se vai servir pra te ajudar, mas é importante falar que quem é responsável pela nossa felicidade é a gente mesmo. Então, você é responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, e a sua mãe é responsável pela felicidade dela e o bem-estar dela. A gente pode sim ajudar, a gente pode sim orientar, a gente pode sim acolher, se mostrar empático, mas no final do dia, a responsabilidade não é sua de fazer as outras pessoas felizes. Até porque você não tá na vida delas pra tomar as decisões dela, falar o que elas precisam falar. Então, eu acho que esse peso não tem que ser seu. Esse peso a gente pode tirar da sua mochila. Eu acho que já tem muito peso nessa mochila pra você carregar. Então, esse peso você poderia tirar, porque eu entendo que sua mãe também não deve ter uma vida fácil, assim, todo esse ambiente familiar deve afetar todo mundo, não só você. Mas eu acredito que ela também tem que olhar pra ela também tem que procurar ajuda, ela também tem que pedir ajuda. E não cabe a você ficar responsável por todo mundo, porque realmente é um lugar muito pesado. E assim, é difícil mesmo. Não tem, infelizmente, uma fórmula mágica pra melhorar essa situação pra você, pra mudar os seus pais e seu contexto familiar. É muito difícil chegar a essa realização, assim, de que nossa história é nossa história, nossa família é nossa família. Não que isso quer dizer que a gente tem um contrato de que a gente tem que conviver 24 horas por dia, porque a nossa família é a nossa família, mas eu digo assim, é a sua família. Então, realmente não tem uma fórmula mágica pra mudar isso, mas o que eu fico feliz e, de certa forma, aliviada é que você tem uma perspectiva. Você falou que ainda faltam 6 meses pra sua formatura, né? E eu também não sei quando que você mandou essa história, então, que a gente não tem uma data aqui. Eu não sei nem se provavelmente tá mais perto, mas assim, existe uma perspectiva. Eu acho que o mais importante quando a gente tá numa situação em que a gente consegue colocar alguns limites, mas ainda de uma forma talvez não seja suficiente pra aliviar, né, a dor, aliviar o desconforto, aliviar o quão ruim a situação nos faz, ou as pessoas nos fazem. Por exemplo, você fala que conviver com seu pai, seu corpo treme quando ele passa, né, que você tem medo. E assim, o ideal seu e de ninguém seria que a gente não convivesse com pessoas que causassem essas sensações na gente. Até porque, assim, pensando até fisiologicamente, pra você isso deve fazer muito mal, assim, pro seu corpo, né, pro seu cérebro, enfim. Pensando na quantidade de hormônios que isso deve liberar de estresse, enfim, de hormônios do famoso sistema de luta e fuga, né. Assim, então, imagina o quanto que você deve estar constantemente tensa. Isso, de fato, não faz bem pra você. Mas é isso, assim, tem um limite nos limites que você consegue colocar agora, né? Visto que você não vai conseguir mudar seu pai, você não vai conseguir mudar a reação dele ao você colocar limites. Mas eu acho muito importante você ter uma perspectiva que parece que você já tem de sair desse ambiente. Até como a primeira ouvinte, né, da primeira história, ela precisou colocar um limite físico. E pra ela foi muito importante, pelo visto, pra saúde mental dela. Então, talvez vocês possam aí trocar as figurinhas de vocês e se inspirar, porque é isso, gente, a gente sempre tenta trazer aqui no podcast essa não romantização do lugar da família, assim, sabe? Óbvio que é muito legal e seria muito bom que todo mundo pudesse ter um ambiente seguro na sua família pra voltar, pra desabafar e pra se sentir pertencente mesmo, assim, né?
esse seria o ideal. Se eu pudesse fazer um desejo aí pro gênio da lâmpada, eu acho que esse seria um dos desejos. Mas essa não é a realidade. E às vezes a gente vai sim ter pessoas na nossa família que a gente precisa desse limite, seja emocional, seja físico, pelo nosso bem mesmo, pela nossa saúde mental, né? Porque assim, é muito lindo a gente conviver com a nossa família, mas se a gente não tem saúde mental, se a gente não tem eu pra lidar com essas pessoas, de que adianta, né? Assim, então, é a gente se colocar em primeiro lugar mesmo. E pra finalizar, né, em relação à sua história, ouvinte, você tá falando, né, que você tá juntando dinheiro, você não quer depender do seu namorado. Minha dica é, aceite ajuda. Eu não sei qual é a relação que você tem com ele, mas você fala que, assim, tá insustentável a situação na sua casa. E, de fato, assim, pela história, eu senti também, assim, muito sufocada pela sua história. Então, aceite ajuda. Talvez essa ajuda não venha do seu namorado, venha de outros familiares, mas quem puder te ajudar genuinamente, aceita. Eu sei que é difícil aceitar ajuda, a gente sente muitas vezes que a gente tá devendo às pessoas. E eu sei que você tá se esforçando pra você ser independente. E eu acho que se você tá se esforçando pra isso, vai chegar em algum momento, um momento que você vai ser independente e não vai dever nada pra ninguém, vai ter seu próprio dinheiro. Mas enquanto isso não é possível, aceite ajuda. Porque eu imagino, assim, que você tá colocando muito mais peso na sua vida do que você precisa. E eu acho que se você sair de casa, mesmo que aceitando ajuda por um tempo, porque vai ser temporário, vai te ajudar a viver essa vida um pouco mais leve. Só pra fechar também, assim, em relação a isso de aceite ajuda, que é muito importante, a gente às vezes entra nessa fixação, assim, né, pela independência. E, gente, eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira da independência, principalmente em relação aos meus ideais relacionados à mulher, relacionados a gênero, né, de mulheres poderem estar independentes e viver vidas independentes até financeiramente, mas eu sei que é muito utópico às vezes pensar nisso, né, que é simples assim. Então, aceitar a ajuda do seu namorado, aceitar a ajuda de amigos, é muito importante também no processo da independência, assim, né. É um degrau dentro disso, que às vezes você prolongar um tempo na casa dos seus pais com a saúde mental do jeito que provavelmente fica nesse lugar, às vezes só vai prolongar mais esse seu processo de independência do que você ter essa ajuda, né? E outra coisa que me veio, assim, é de caramba, ouvinte, você já ajudou muita gente. Você ajudou seu pai, pegando a culpa que era pra ser dele. Você ajudou sua mãe, também, assim, ouvindo ela, desabafando, né? Eu imagino que em algum ponto você também deve ter ajudado seu irmão, sendo irmã mais velha. Então, assim, você já ajudou muita gente. Então, você tem todo o direito de ser ajudada também por quem genuinamente quiser oferecer essa ajuda pra você. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês se identificaram com a história, se tá pesado pra vocês, não hesitem em procurar ajuda, né? Aceitar a ajuda que a gente tá tanto falando aqui no episódio. Se vocês quiserem, eu tô com a agenda aberta. Vocês também podem entrar em contato com a Ana Luísa se vocês quiserem indicação em Gestalt Terapia. Ela não tá com a agenda aberta agora, mas ela tem indicação de excelentes profissionais que poderiam estar ajudando você a passar por esse momento difícil. E também não deixem de compartilhar esse episódio na sua rede social, marcar a gente adora quando vocês marcam, a gente reposta. A gente adora ver vocês ouvindo a gente. E também não deixa, né, de classificar esse episódio na sua plataforma de áudio. Dá 5 estrelinhas pra gente. Não deixa de seguir e ativar as notificações pra você saber sempre que sair um episódio novo aqui no Psicologia Sincera. E se vocês quiserem saber o que eu e a Ana Tereza estamos fazendo nas nossas vidas profissionais para além do podcast, vocês podem me seguir no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza no @Ana Tereza Cavalcante. E vocês também podem seguir o podcast no @podcast Psicologia Sincera. E todas essas informações, esses arrobas, esses links vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, assim como o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. E não só de pessoas tóxicas aleatórias, não só pessoas tóxicas qualquer. Rodrigo corta. Cara, qualqueres é foda.